Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Depois de anos de discussão e expectativa, Uberlândia passa a contar oficialmente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. A cidade era a única do Brasil com mais de 200 mil habitantes que ainda não integrava a Rede Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar. Com 11 ambulâncias, 6 bases operacionais e mais de 160 profissionais, o novo sistema promete ampliar a capacidade de resposta em ocorrências de urgência e emergência. Mas como o serviço vai funcionar na prática, o que muda para a população e qual a diferença entre o SAMU e o antigo SEAT? Para responder essas e outras questões, o Band Entrevista de hoje recebe o presidente do SISTRI, consórcio responsável pela operação do SAMU na região, Dr. Oscar, também prefeito de Centralina. Doutor, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite do Grupo Bandeirantes, você, Ricardo, toda a sua equipe aqui. Nada melhor do que a gente ter essa oportunidade para poder falar de saúde regional, saúde pública e de SAMU na cidade de Uberlândia. O nosso encontro, o nosso programa está sendo gravado aí dias após o início da operação do SAMU e a gente vai tentar fazer aí então esse balanço operacional. Mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo, doutor, falando justamente do que representa esse momento do início da operação do SAMU na cidade do porte de Uberlândia. Você muito bem falou que Uberlândia era a única cidade acima de 200 mil habitantes de todo o Brasil que não comportava o serviço do SAMU. O SAMU ele existe na nossa região funcionando desde 2018, mas o consórcio mesmo foi criado em 2016 e tive a honra e a oportunidade de participar desde a sua criação. Era médico na cidade de Centralina, depois virei vice-prefeito, prefeito já pelo segundo mandato e participei de todo o processo de implantação na nossa região. A princípio, haveria a oportunidade para Uberlândia integrar o consórcio e que depois, por questões da gestão de Uberlândia, entendeu que naquele momento não seria interessante e acabou não participando do consórcio mais e efetivamente do início do trabalho do SAMU em 2018. Mas as outras 26 cidades da nossa região, Ricardo, elas assumiram o risco, assumiram as responsabilidades naquele momento e nós criamos um sistema integrado. E qual que é a importância do SAMU? Porque o SAMU ele é um sistema único em todo o país, uma mesma forma de integração, os mesmos protocolos, as mesmas grades de pactuação que regularizam, que direcionam, que dão um fluxo mais organizado para o serviço de saúde de urgência e emergência. E ele já funciona muito bem em todo o país. A nossa região era uma das últimas a ser contempladas com isso. E o serviço continuou funcionando nesses 8 anos, funcionou muito bem. Eu sempre gosto de falar, o SAMU não aumentou a quantidade de doentes, nem para Uberlândia, nem para Centralina, nem para Araguari. O SAMU apenas regulou esses pacientes da forma correta, para o local certo, para onde realmente ele vai ter um atendimento efetivo para a patologia que ele apresentar. E aí, o ano passado, tive a honra de ser escolhido entre os prefeitos para presidir esse consórcio e na mesma semana que fui escolhido pelos prefeitos, recebi uma carta do Uberlândia para integrar o nosso consórcio, que de certa forma, a princípio, até nos angustiou e nos assustou, porque o nosso consórcio ele contempla atendimento a 750 mil habitantes na nossa região. Cidades até de um porte maior, como Araguari, Tuiutaba, Patrocínio. E aí você integrar uma cidade que tem 750 mil habitantes é dobrar essa capacidade. Mas como nós não fugimos da raia, né? Juntamos com a equipe, com a Secretaria de Estado, porque era muito interesse do governo federal, do governo estadual, Sim. que são de bandeiras diferentes, um de direita, outro de esquerda, mas todo mundo se uniu para a gente poder fazer esse processo. E depois de 1 ano e 3 meses de muita ação, muita condução, a gente conseguiu implantar no dia 29 aí as ações na cidade de Uberlândia. Doutor Oscar, mais do que entender, né, essa operacionalização do SAMU em Uberlândia, juntamente com as demais cidades, para a gente ser o mais didático possível, eu preciso entender o que é o SISTRI. Como é esse consórcio, como é que ele funciona, né, e qual é a gestão do SISTRI sobre o SAMU. O SISTRI é um consórcio de municípios e por ser um consórcio de municípios só pode ser presidente quem é um prefeito, então está no mandato atual. O que o SISTRI e vários outros consórcios do estado têm? No estado de Minas Gerais, o SAMU ele não funciona de forma individual, cada município tem o seu
ou nem sobre a batuta do Estado de Minas Gerais ou do governo federal. Então, o que o governo federal e o Estado de Minas fez? Ele consorciou aos municípios a gestão do SAMU na região. Então, o SISTRI hoje é um consórcio de 27 cidades, porque agora tem Uberlândia, que gerencia o consórcio no todo o Triângulo Mineiro Norte, o consórcio de urgência e emergência, o que é direcionado pelo SAMU. As transferências, o paciente que acidentou na estrada e tem que ser transferido para a UF, para Ituiutaba, para Monte Carmelo, para Araguari, o consórcio ele faz isso. O que o consórcio faz? Ele recebe o recurso federal, certo. Ele recebe o recurso estadual e ele recebe o recurso municipal. Então, é um tripartite. Então, são 3 formas de financiamento. E quem gerencia todo esse recurso é o consórcio. É o consórcio que contrata, é o consórcio que faz processo seletivo, é o consórcio que paga. Se tiver um computador lá, é o consórcio que comprou. Então, o município ele tem a função de pagar o consórcio, que é um valor, de certa forma, até irrisório, Ricardo. 55 centavos por habitante. Uberlândia dá ali na casa de R$400 mil, para você ter noção da amplitude que é o programa. E os municípios pagam, recebem, e quem gerencia tudo é o SAMU, é o consórcio SISTRI em relação ao SAMU. Então, nós contratamos os médicos, nós contratamos os motoristas, furou pneu, nós somos responsáveis pela gestão das ambulâncias, até pela questão também do recebimento das informações, das ligações, dos atendentes, e justamente para o município não ter esta preocupação, para o Estado não ter essa preocupação, a gente tem um consórcio justamente só para direcionar o SAMU. Eu acredito que é uma forma de desburocratizar também a gestão. Essa é a melhor explicação. Porque aí você tem agilidade no negócio, na reposição, nas aquisições. E acaba não dependendo de tudo depender da máquina pública, que é o que você mesmo falou, toda essa burocracia que a gente tem para chegar a Brasília e Belo Horizonte. Então, o consórcio ele funciona como eu brinco, que é uma mini prefeitura, porque ele tem que fazer todo aquele processo de licitar, de comprar, de fazer fiscal de contratos, etc. Mas, lógico, de uma forma muito menos burocrática, se for por você. Tudo que você precisar, você tiver que ligar lá na Secretaria de Estado por conta de um pneu que furou. Então, realmente, facilita muito, né? Dito isso, explicado isso, doutor, vamos direcionar para a operação. E talvez aí uma dúvida do cidadão é não entender muito bem o papel do SAMU, né? Como exatamente funciona o SAMU, qual que é a missão dele dentro da rede pública de saúde? O SAMU ele vai funcionar na mesma base que o SIAT funcionava. Então, qual que é a diferença do SAMU para o SIAT de serviço? Nenhum. Mas o SAMU, ele consegue, para Uberlândia, uma quantidade muito maior de serviços, porque são mais quantidades de ambulância, de profissionais. Uberlândia conduziu muito bem o SIAT, aqui eu faço questão de ressaltar, pude conviver com o pessoal do SIAT, que conduziu muito bem por esses anos todos, esses atendimentos. Mas o SAMU, por exemplo, o SIAT, ele era metade da quantidade de ambulâncias que o SAMU roda em Uberlândia hoje. Então, Uberlândia hoje está contemplado com 6 bases descentralizadas na Norte, Oeste, Leste, Sul e em toda a cidade e região central e comportando 11 ambulâncias, 3 unidades avançadas, que é o que a gente chama de UTI móvel, e as unidades básicas, que são 8 unidades básicas. Então, você imagina, nós dobramos a quantidade de ambulância. Ao mesmo tempo, quando Uberlândia resolveu entrar no SAMU, o governo federal ele fez um pacote de ações para a cidade de Uberlândia. Então, ele aumentou o financiamento do Teto MAC, que é o que o prefeito Paulo Sérgio fala bastante, que realmente é o que o governo federal traz, e também o financiamento para as UPAs, para a policlínica. Então, para a população de Uberlândia, a chegada do SAMU ela veio como um combo, que trouxe vários outros serviços para a cidade de Uberlândia em relação à saúde pública. Mas, para o cidadão, ele vai funcionar semelhante ao SIAT, apenas assim, com mais quantidade, com mais profissionais habilitados e atendendo ao mesmo tempo. Então, a população vai ligar quando passar mal, quando tiver um acidente, quando tiver uma necessidade de saúde, ela vai ligar para o SAMU como ela liga para o SIAT. E o SAMU é ali que vai direcionar esses pacientes para o lugar correto. Não adianta, às vezes, eu levar uma gestante
para a UPA, se lá não vai fazer o parto. O próprio SAMU já tem essa expertise e já vai levar, por exemplo, para o hospital da UFO, para o hospital municipal, onde vai fazer o problema dela, entendeu? Doutor, resolver o problema dela. O que acontece do outro lado da linha, né, quando o cidadão faz a chamada, o doutor está falando um sistema integrado, que diferença faz uma ligação de Uberlândia, uma ligação de Centralina, uma ligação de outra cidade vizinha? Como é que é esse atendimento? Como é que é esse direcionamento? Uberlândia, embora não participasse, cara, do consórcio, ela era a central nossa. A central ficava aqui. Olha só, estava tudo pronto. E era por a central, ela ficava em Uberlândia, mas não atendia a cidade de Uberlândia. São coisas estranhas, né? Mas era aqui. E claro que a gente entende também que isso tem também pela cidade, né? A questão tecnológica, a questão de empresas que mexem com TI, que hoje a gente tem mais em outras cidades, mas se você pensar que em 2018 a gente não tinha tanto. Então, todo cidadão dessas 27 cidades, incluindo Uberlândia, esse 1,5 milhão de habitantes, e aqui eu falo de cidades, Douradoquara, Monte Carmelo, Patrocínio, Tuiutaba, Santa Vitória, Araporã, toda essa região do Triângulo Norte, qualquer pessoa desta região que ligar 192 vai cair na central aqui em Uberlândia. Nossa central, por exemplo, ela tinha antigamente 2 médicos atendendo esses 750 mil habitantes. Agora nós temos 4. Nós tínhamos 4 atendentes, que a gente chama de TARM, as telefonistas, agora a gente tem 8. A gente tinha os reguladores, eram 4, agora são 8. Então você imagina que tem uma mesa cheia de computadores, todo mundo de fone no ouvido, com microfone, com 2 computadores na frente cada um, 20 pessoas para atender todo esse leque. Então, qualquer local que você ligar, você vai ligar nessa mesma central. Você vai ser atendido por uma atendente especializada que já vai direcionar para o médico toda a orientação. Aí o médico já é acionado na hora e o médico vai dar a orientação. Não é que todas as coisas que você liga para o SAMU sai uma ambulância para ir lá ver. O médico vai ter o entendimento. E dependendo da gravidade, ele vai saber se ele tem que mandar uma UTI móvel, se ele tem que mandar uma unidade básica, ou ele tem que apenas fazer uma orientação. Muitos atendimentos nossos é orientação. Vou dar um exemplo para você. Se você liga com um idoso engasgado lá, né? Minha especialização é geriatria, então posso falar com prioridade nisso. Você liga com um idoso engasgado. Você imagina você gastar um limbo de 5, 7, 8 minutos para a ambulância chegar. Já não pode ter esse pedaço de tempo. Então, a própria médico, já embora ele mande a ambulância, ele está lhe orientando, abraça ele por trás, faça a manobra assim. Então, às vezes, na hora que só com a orientação, ele já consegue desengasgar o idoso e está tudo resolvido, não precisa nem ambulância aí. Então, todas essas são direcionadas para a mesma central. Então, não é que no Tuiutaba liga para uma central diferente de Uberlândia. Entendi. É sempre na mesma e aqui vai regulamentar para onde vão os doentes. Doutor, eu vou fazer uma breve pausa na nossa conversa aqui, mas eu retorno esclarecendo uma outra dúvida, a diferença de SAMU e Corpo de Bombeiros. Depois do intervalo a gente vai tratar disso. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente do SISTRI e prefeito de Centralina, doutor Oscar, responsável pela gestão do SAMU 192 em Uberlândia. Não saia daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista de volta, falando da recente implantação do SAMU 192 em Uberlândia, recebendo o presidente do SISTRI e prefeito de Centralina, doutor Oscar, responsável pela gestão do consórcio, que cuida da gestão do SAMU. Mais uma vez, obrigado, viu, doutor, pela sua presença aqui no nosso programa. Esclarecemos uma dúvida no bloco anterior, já volto com uma outra dúvida. Quando chamar o SAMU 192, quando chamar o Corpo de Bombeiros? Uma pergunta muito interessante e até o que a gente tem feito com a nossa mídia, juntamente com a mídia de Uberlândia, para a população também ter esse entendimento. Mas também deixo claro aqui, Ricardo, que não precise se preocupar. Se você ligar para o SAMU e o seu problema for de bombeiro, nós só apertamos um botãozinho, a ligação já cai direto nos bombeiros. E se você ligar nos bombeiros e o seu problema for de SAMU, o próprio bombeiro vai ligar. Você não precisa desligar o telefone e ligar no outro local para perder mais tempo. Olha a gente só. tem um link direto para isso, até porque o SAMU já funciona junto com o Corpo de Bombeiros na maioria das cidades. Não vamos longe, Araguari,
Patrocínio, Ituiutaba, própria Tupaciguara, que tem corpo de bombeiros, então a gente também funciona dessa forma. Pessoal, problemas de saúde são SAMU. Crise de asma, engasgo, dor no peito, desmaio, são direcionados ao SAMU. Acidentes de trânsito, SAMU. Agora, quando você tem aí eu vou puxar, coisas mais graves, um mega acidente com pessoas encarceradas, pessoas ali presas nas ferragens, é lógico que nesse momento aí é SAMU e bombeiro, e talvez o primeiro suporte tem que ser até do bombeiro. Afogamento, nós não temos expertise pelo médico do SAMU de mergulhar no fundo lá de um rio, por exemplo, e trazer a pessoa para cima, que isso é o bombeiro. Então, eu sempre falo, tragédias, geralmente é a questão de bombeiro. Então, acidente de trânsito mais grave, afogamento, árvore que caiu, incêndios. Então, neste caso, é bombeiro. Só que, mais uma vez, reforço, aonde tem SAMU tem bombeiro, aonde tem bombeiro tem SAMU, porque os serviços são integrados. Talvez é uma questão de saúde, mas também é uma questão de tragédia física, né? De uma chuva, etc. Então, o próprio SAMU e o bombeiro são casados. Inclusive, 4 das nossas 6 bases são juntos com os bombeiros, como era o CIAT. Né? O que a gente tem a mais só as outras 2 bases. Então, são casados. Então, ali o link é direto. Mas, para resumir, problemas de saúde, SAMU. Problemas de tragédias físicas, né? Temporal, essas coisas, corpo de bombeiro. Doutor, nesse primeiro mês, a gente está caminhando para o primeiro mês de funcionamento. 11 dias hoje de funcionamento. Né? Então, 11 dias de funcionamento. Vamos pensar nesse início dos trabalhos do SAMU 92 em Uberlândia. Qual o saldo, qual a demanda aí, então, pelo serviço? As pessoas entenderam aonde procurar ajuda, quanto que o SAMU precisou trabalhar nesse início? Olha que a população de Uberlândia entendeu muito bem o processo, né, de entrada do SAMU. E lógico que teve as pessoas que ainda ligaram para o bombeiro e ali a gente já resolveu. Mas só para você ter noção, nesses 11 dias nós tivemos 1.728 ligações. Então, vamos fazer uma conta rápida de padaria. Então, em torno de 160 ligações dia. Então, para você ver a grandiosidade que é esse trabalho. Só nesses 11 dias, foram 900 vezes que a nossa ambulância precisou sair de uma base para socorrer um paciente ou para levar um paciente para algum local. E dessas 900 vezes, 150 vezes foi com a unidade de suporte avançado, que a gente chama de UTI móvel. Então, realmente é um serviço muito importante. E, graças a Deus, nós não tivemos nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de problema, nem de tecnologia, nem de rastreabilidade, né? Porque o SAMU todo é rastreado, né? As ambulâncias têm... Se você for lá na sede do SAMU, é muito bonita a sede, porque nós temos um grande telão de LED lá, marcada onde a ambulância está. A ambulância pode estar na zona rural mais afastada do município de Uberlândia, que ela está marcada ali, porque é por satélite, né? Então, assim, nós não tivemos nenhum grande problema na questão dos atendimentos, do direcionamento, até porque as grades de direcionamento, a gente aproveitou as grades do CIAT, que é a realidade de Uberlândia, é a realidade de Uberlândia. Então, graças a Deus, foi muito tranquilo. Não tivemos também, graças a Deus, nenhum tipo de tragédia, nem acidente de múltiplas vítimas, né, com 10, 15, 20 pessoas. Então, graças a Deus, foi bem casado, com apoio aí dos bombeiros, em algumas ações, mas sem grandes... A população entendeu bem, sem grandes problemas. No bloco anterior, o doutor comentou que não aumentou o número de doentes, não aumentou o número de pacientes por conta da instalação do SAMU em Uberlândia. Mas a estrutura do SAMU, ela é maior que a estrutura do antigo CIAT. Diante desses números, da quantidade de chamadas, a gente pode falar que esse serviço de urgência e emergência, hoje ele está trabalhando com mais folga devido a essa estrutura ampliada? Esses dados, a gente, por coincidência, nós teremos uma reunião marcada hoje para ver os primeiros 10 dias para poder fazer esse levantamento, né? E a gente entende que o serviço, ele está um pouco mais folgado pela quantidade de pessoas, de bases e de profissionais, né? Só para você ter noção, o Uberlândia hoje, só na rua, nós temos 130 profissionais do SAMU.
Né? Então, se você for pegar do CIAT, nós teríamos aí em torno de 40, 50. Quando eu falo, lógico, isso rodando em 4 turnos, né? São 12 por 36. Então, trabalha com mais folga, sim, e já direcionado para os locais corretos aonde que o paciente tem que ser atendido. Você, com certeza, a população, alguém está morando mais perto de uma base do SAMU do que morava de uma base do CIAT, porque são mais bases. O doutor também citou aqui ao longo da nossa conversa, né, que além do SAMU vem um combo para a cidade de Uberlândia. Me recordo que o ministro da Saúde, do lançamento do SAMU, falou aí dessa criação de novos leitos hospitalares, né, dessa infraestrutura que trabalha juntamente com o SAMU. Quanto que isso é importante? E aí, talvez a dúvida principal. Essa rede hospitalar, ela conversa entre si? Existe, por exemplo, a possibilidade de um paciente em Tupaciguara ele ser atendido em Uberlândia, um de Uberlândia ser atendido em Araguari? Existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade, ela é bem rara e remota. O sistema do SAMU ele já funciona, como eu falei para vocês, há 8 anos. E a única referência para os outros 26 municípios em Uberlândia é o Hospital de Clínicas. E que continuou sendo do mesmo jeito, o Hospital de Clínicas. A diferença com a entrada de Uberlândia é que aí a estrutura de Uberlândia ela entrou na integração, mas para atender, na maior parte, as pessoas de Uberlândia mesmo. Apenas um hospital ele vai receber outros pacientes, que é o Hospital Municipal, na parte de gestante, obstetrícia, gestantes, crianças recém-nascidas. Por quê? Por causa de uma rede criada pelo governo do estado chamada Rede Aline. Então, se o Uberlândia entrasse no SAMU ou não, já o Hospital Municipal já teria integrado a essa rede. Então, é muito difícil um paciente de Araguari ser direcionado para Uberlândia, a não ser para o Hospital das Clínicas, que é um hospital federal, que já é obrigado a atender a região toda. Mas dificilmente o SAMU vai pegar um paciente de Tupaciguara, de Santarém, e vai levar, por exemplo, para uma UAI. Não é o foco, porque não é a grade dele. E eu sempre gosto de elogiar a nossa região, porque a nossa região é uma região até muito boa. Nós temos estados um pouco maiores, nós temos lá em Tuiutaba, nós temos o Hospital São José, nós temos Sagrada Família Santa Casa em Araguari, nós temos a Santa Casa de Patrocínio. Então, todos esses hospitais recebem pacientes. Não justifica o cara que está lá em Santa Vitória, precisando de um leito de UTI, vir pegar uma UTI daqui, sendo que na metade do caminho é em Tuiutaba, que já tem um leito de UTI para poder receber. Então, para a população de Uberlândia, que eu sei que é angústia, os municípios pequenos eles não vão sobrecarregar a Uberlândia, vai continuar da mesma forma, atendendo já o que atende mesmo. E a toda a rede de Uberlândia, atendendo sim aos moradores de Uberlândia, só que de uma forma mais direcionada, pactuada, protocolar, justamente para o cara ir no lugar errado com a doença que ele tem. Um dos argumentos, ou talvez o senso comum, a gente interpreta da forma que achar melhor, mas no passado se acreditava que o Uberlândia, tendo o SAMU, ele acabaria arrebanhando todos esses pacientes da região para essa rede de atendimento aqui na cidade de Uberlândia. Talvez por isso a resistência em trazer o SAMU 192 para Uberlândia. Hoje o entendimento é outro. Mas o senhor acompanhou essa discussão? Acompanhei sim, desde 2016, né? Foi eu era médico, atuava na saúde pública e depois, por coincidência, virei vice-prefeito de Centralina, ajudando a conduzir os protocolos da região. Tinha-se esse entendimento. Eu respeito muito a opinião de quem está na gestão, Ricardo, porque a gestão ela é momentânea, né, e ela é muito individual. Talvez eu tenha entendimento de uma coisa que a pessoa tenha entendimento de outra. Eu entendo que é melhor para mim eu cuidar do Hospital de Santarém, ele sendo municipal. A maioria dos municípios entrega para um OS. Então, e vai que o próximo entra e quer para um OS, ele não está certo, eu estou errado, eu estou certo, ele está errado. Naquele momento, entendeu-se que poderia haver essa sobrecarga. Mas, mesmo Uberlândia saindo, a regulamentação ela acabou acontecendo, porque o hospital de referência para Uberlândia, da nossa região de Uberlândia, é o Hospital Federal, e esse não depende do município querer ou não. Eu estou no meu 3º mandato, né? Eu já tenho 16 anos lá em Centralina como médico, nessa região, eu nunca encaminhei um paciente de Centralina que não fosse para o Hospital de Clínicas. Só que de cada 10 que eu encaminho, 9 vai para Tuiutaba, Paraguari, apenas 1 vem para Uberlândia e geralmente é infarto, AVC ou acidente, com arma
ou com um acidente de carro mais grave. Então, sim, a rede de Uberlândia pode ficar tranquila. Os municípios pequenos não irão pelo SAMU para as suas unidades, a não ser o Hospital Federal. Doutor, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa, passou rápido demais, eu falei. Depois de quase 2 décadas de debate, o SAMU finalmente chegou na cidade de Uberlândia. Que mensagem o doutor deixa para a população nessa nova fase do atendimento de urgência e emergência em Uberlândia? Ricardo, SAMU é o que tem de mais moderno em saúde de urgência e emergência. E o Brasil é um país muito abençoado por ter um sistema único de saúde e ter um sistema como o SAMU. Se você for para outros países, nós não temos nenhum sistema único e muito menos um sistema integrado de saúde. A mesma atenção que o cara do Pará vai ter, o cara do Rio Grande do Sul vai ter e o cara de Uberlândia vai ter. Isso é muito legal, essa isonomia, essa equidade dentro do sistema de saúde. A população de Uberlândia, eu não tenho dúvida nenhuma, ela vai se adaptar muito bem ao SAMU. Você pode ver que sim, era muita ansiedade nas primeiras semanas, mas que daqui 1, 2 semanas talvez nem falar de SAMU não vai. Talvez você vai me chamar aqui para a gente conversar de outro assunto e que não seja SAMU. Porque o SAMU ele vai entrar na vida do uberlandense, eu não tenho dúvida disso. E vai trazer muita tranquilidade. Só para você ter uma noção, hoje o SAMU de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, ele paga uma substância chamada alteplase para ficar dentro da ambulância. Se você infartou na sua casa e às vezes é 20 minutos para você chegar no hospital de clínicas, a gente consegue fazer o trombolítico dentro da ambulância. Um trombolítico desse custa R$10 mil uma ampola. Que plano de saúde vai fazer isso? Que particular vai fazer isso? O Sistema Único de Saúde faz. Então, o SIAT também não faria, porque realmente é uma coisa muito onerosa, mas o governo de Minas Gerais fornece. Então, o SAMU vai trazer um programa unificado de atendimento a todo mundo. Então, população de Uberlândia, vocês serão muito bem assistidos pelo SAMU aqui em Uberlândia, porque nós temos uma equipe preparada para isso e pode ter certeza que nós vamos salvar muita vida aqui. Doutor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e até o próximo Band Entrevista. Eu que agradeço, até a próxima. Band Entrevista de hoje recebendo o Dr. Oscar, presidente do Sistri, consórcio responsável pela gestão do SAMU 192 em Uberlândia e também prefeito de Centralina. A você que foi conosco até agora, nosso muito obrigado. Até o próximo Band Entrevista.